Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, alunos do Lidere 1. Vamos aqui à nossa terceira aula desse Lidere, que é o inicial, é o pontapé inicial na sua caminhada no aprendizado da Palavra de Deus. O Lidere, ele tem aquele objetivo que é de fazer de você um líder, tá? E começa por esse primeiro módulo, onde você está aprendendo a viver uma vida abundante, uma vida contagiante diante do Senhor. E essa vida, ela requer algumas coisas que são necessárias para o seu desenvolvimento em termos de conhecer o básico de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Amém? Então nós vamos à terceira aula hoje, E hoje nós vamos ver as práticas dessa nova vida em Cristo, Essa nova vida que você está vivendo agora como um servo do Senhor que entregou sua vida a Jesus, E eu quero começar fazendo uma pergunta. Você quer ter uma vida saudável? Materialmente, espiritualmente, um corpo sarado, como muitos estão almejando. Então, para ter esse corpo sarado, uma vida saudável, você precisa de se alimentar, de se alimentar com coisas saudáveis, E na vida espiritual não é diferente. Você precisa também se alimentar e praticar regularmente exercícios, Se alimentar de quê? Da palavra, E praticar exercícios com oração, Que são os dois pontos que nós vamos ver nesse estudo da terceira aula, A nova vida cristã é assim, Se você quiser ter uma vida espiritual saudável, você tem que ter também, como na vida material, tem que ter também bons hábitos, E o principal dele, como eu falei, é a leitura da palavra, todos os dias, E você pode ver isso lá em 1 Tessalonicenses 5,17, perdoe-me, e também orar sem cessar, que tem lá em Josué 1:8, tá? São duas referências bíblicas que você deve anotar e escrever naquela folhinha que tem sido uma prática, nessa folhinha de a gente estar anotando esses versículos bíblicos para no dia da prova vocês me entregarem, tá? E a prova naturalmente vai ser presencial. Você tem sido regular na sua leitura da Bíblia? Se você não tem sido, meu querido, minha querida irmã, eu quero lhe dizer que você corre um risco muito grande de cair. Por quê? Porque você fica fraco. Sem a leitura da palavra, sem a oração, o crente ele fica fraco e qualquer coisa que apareça de novidade no mundo material, que aí vai estar bem forte, derruba o crente. Então, leia bastante a Bíblia, ore bastante, porque elas são essenciais, essas duas práticas são essenciais para que você se mantenha firme nessa caminhada com Cristo, tá? Vamos falar um pouco sobre a prática da leitura. Para você, o que é a Bíblia? Ou a Bíblia Sagrada, como muitos dizem. Aquele livro, da capa preta, que muitos chamam ele de a Palavra de Deus. Esse é o resultado de o que é a Bíblia. A Bíblia é nada mais, nada menos do que a Palavra de Deus. Você sabe por que ela é chamada de a Palavra de Deus? Primeira resposta, porque ela contém revelações de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo. A segunda resposta é também porque foi Deus que inspirou essa palavra. Anote aí, 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 16.
diz que Jesus, que Deus inspirou a palavra. Contendo segredo, ela é a palavra, segredo de Deus, ela é então a palavra de Deus. Inspirada por Deus, ela precisa ser respeitada, precisa ser guardada a 7 chaves, com uma sabedoria que traz para você riquezas. Então, não se esqueça, respeite a palavra de Deus. Veja o que ela diz, o que ela fala para você e respeite o que ele diz, tá? Pois se você está ouvindo a voz de Deus, é porque você está respeitando a palavra. Amém? Mas lembre-se de uma coisa. De algumas coisas. Primeira coisa, para você ter acesso ao conteúdo da Bíblia, é preciso você ter um auxílio do Espírito Santo. Então, quando você for ler a Bíblia, ore antes, pedindo ao Espírito Santo de Deus que já habita em você, porque quando você fez sua decisão, o Espírito Santo começou a morar, fazer de você, desse corpo que você tem, esse invólucro que nós temos de carne, a morada do Espírito Santo, como a própria Bíblia também nos revela. Amém? Segunda coisa, busque a interpretação, busque interpretar a Bíblia também com a ajuda do Espírito Santo. Não use essa questão de eu acho que é isso que está falando. Não use essa palavra. Busque do Espírito Santo. Ele vai revelar para você. Se você tem dúvida numa palavra, se você tem dúvida em um texto, se você tem dúvida em um versículo, se você tem dúvida em um capítulo ou num livro da Bíblia, você tem dúvida sobre ele, busque no Espírito Santo. Fale com ele, peça a ele para ele revelar. Ele vai dar o jeito dele. Ele tem muitas maneiras de dar o jeito de revelar para a gente, para aqueles que querem, né, a revelação que vem da parte de Deus. Terceira coisa, procure alimentar-se com a palavra de Deus, usando o mesmo processo da alimentação natural. Qual é o processo da alimentação natural? Você precisa ingerir, né, digerir e absorver todas as coisas. Ou seja, você precisa colocar ela dentro de você, meditar nela e para poder você começar a absorver ela toda dentro do seu corpo. Esse é um processo muito importante que a gente precisa ter. Não queira passar por cima desse processo. Leia com paciência, medite e depois coloque em prática tudo aquilo que você ingeriu e digeriu. Amém? Quarto ponto, ore pedindo orientação ao Espírito Santo, como eu já falei. Mas ore sempre, ore antes, durante e depois da leitura. Enquanto estiver lendo, procure prestar atenção se o Espírito Santo já não está revelando alguma coisa para você dentro daquele texto. E não procure colocar aquele texto numa situação e num problema seu, porque ela pode até estar falando para você, mas ela também pode estar querendo falar para outras pessoas. E você procura saber o que é que Deus tem, o que é que Deus tem para lhe falar, através do Espírito Santo. Amém? Quinta coisa, comece lendo aos poucos. Versículo, depois um capítulo, depois um livro, e aí depois você pode seguir até uma sequência de leitura da Bíblia em um ano, em 6 meses. Tem programas que fazem, né, essa leitura, você dá os textos para você estar lendo todos os dias. Amém? Segunda coisa que nós precisamos fazer, né, nesse processo
dessa prática da nova vida que estamos vivendo, né, que vocês estão vivendo agora. Segunda coisa, a prática da oração. A primeira foi a prática da leitura da palavra, né? A segunda é a prática da oração. A prática da oração é essencial para o crescimento das nossas relações com Deus, né? Do nosso relacionamento com Deus, né? E a gente precisa entender, meu irmão, minha irmã, que a oração é um diálogo com Deus, é uma conversa. É uma conversa, e nessa conversa você fala e ouve. Então tem muita gente que só sabe falar. Pedir. Às vezes alguns até perguntam algumas coisas a Deus, mas quando termina aquela oração, sai dali, daquele local, daquela posição que está, às vezes de joelho, deitado, sentado, e não espera o Espírito Santo falar. Fale conversando, é uma conversa com Deus. Você pode ouvi-lo se você estiver realmente querendo ouvi-lo, né? Você pode já ter tido experiência de algumas pessoas que conversaram e saíram da conversa e não entenderam nada. Muitas vezes acontece com a gente, porque a gente não quer ouvir o que as outras pessoas estão falando. E no caso de Deus, quando Ele quer falar. Não esqueça, a oração é um ato de fé, né? É um ato de fé. Tem uma história, eu conto, de uma senhora que pedia alimentos para a casa dela. E ela orava constantemente, uma senhora bem pobrezinha. E passou 2 rapazes, brincalhão, e ouviu aquela oração, ela pedindo que viesse alimentos do céu. E aqueles rapazes foram lá, compraram uma cesta básica e colocaram por cima do telhado da casa daquela senhora. E ela ali ajoelhada na beira da cama dela, e quando viu aquele alimento, desceu do céu. Então, meus amados irmãos, Deus, Ele manda, Ele usa, Ele se utiliza e dá respostas para a gente que a gente nem imagina. Para aquela senhora, aquele alimento desceu do céu, porque ninguém entrou, ela não viu, ela estava de cabeça baixa pedindo a Deus que viesse alimento do céu para a casa dela. Então, preste atenção quando estiver orando, né? Porque a oração é um ato de fé, é uma conversa que você tem pela fé, que Deus está ouvindo e que Ele pode falar com você. Todas as orações ao Pai, não esqueça disso, todas as orações ao Pai tem que ser em nome de Jesus. Terminou a sua oração? Diga a Deus, em nome de Jesus, é que eu estou pedindo, é que eu estou agradecendo a Ti, ó Pai. Amém? Como orar? Com conteúdo, meu irmão. Ore com conteúdo. Não fica repetindo coisas, tá? Tenha objetividade na sua oração. Estou pedindo por isso. Pai, eu estou pedindo por isso. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Fala sinceramente com Ele, tá? E frequentemente, essa é outra coisa. Não pode estar orando de ano em ano, né? Como muita gente faz. Ore todos os dias, todas as horas. Está fazendo um trabalho, está ali ligado nos céus, sabe? Mesmo que você não fale verbalmente, mas você no pensamento. Deus conhece o teu pensamento, você está ali conversando com Ele. Senhor, me ajuda a fazer esse trabalho, Senhor, me dá sabedoria, onde é que eu coloco isso, onde é que eu coloco aquilo, Senhor, me inspira para fazer o meu trabalho corretamente, né? Para fazer o teu trabalho também, as coisas que são do teu reino corretamente. Amém? E agora, para encerrar, você vai ver lá na sua apostila, lá na parte final, nessa terceira aula, lá na última folha, você vai ver as 5 partes de uma oração e a frequência dessa oração, como ela deve ser, quando deve ser. Você vai ter essas informações
na sua apostila. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa aula, aproveite, veja e reveja esses vídeos, não é? E que Deus dê muita sabedoria a vocês. E não esqueça, leia o seu livro, esse livro faz parte desse estudo e no final, na prova, algumas coisas que estão lá no livro vão precisar que você responda dele, tá? Algumas informações lá. Fica na paz, Deus abençoe ricamente e aguarde aí a próxima aula.